vocês. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando e a gente trazer esse conteúdo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Ana Maria, Leia, Alessandra. Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Essa noite vai ser maravilhosa. Márcia, Lidiane, Bárbara. Tenho certeza que cada uma de vocês vai sair daqui muito mais inteirada aí do assunto, né, que você precisa, seja qual for o seu caso, né, uma mulher muito mais segura, uma mulher que de repente está passando aí por alguma insegurança em relação ao seu patrimônio. Tenho certeza que você vai sair muito mais esclarecida daqui. Gente, é um conteúdo que a gente vai trazer e foi preparado com muito carinho, inclusive, ó, pra gente não esquecer nada, tá todo mundo aqui de colinha, tá? Então, de vez em quando a gente vai dar uma olhadinha para ver se tudo que foi programado a gente está passando para vocês. Que a gente não quer esquecer de nada, é um conteúdo muito especial mesmo. Fica aqui até o final dessa live, porque você não vai se arrepender. Judite até aí, o final ó, mesmo. Distrito Federal, se você quiser ir colocando, ó, de onde você é, Rosinha, Minas Gerais, de que estado do Brasil você tá falando, conta pra gente. Vamos dar só mais um tempinho aí pro pessoal entrar e a gente iniciar. Olha aí, Rio Grande do Sul, doutora Patrícia. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha as cariocas aparecendo aí. Minas, Espírito Santo. Ai, gente, é muita felicidade pra gente. Prazer, gente, muito prazer. Muito legal fazer esses eventos ao vivo, né? Porque a gente consegue ter aí um retorno de vocês, né? Instantâneo, isso é muito legal. É muito prazeroso mesmo pra gente que já atende mulheres há tantos anos, tá? Especialmente aí nos últimos quase 5 anos atendendo só madrastas, né? E mais de 10 anos de advocacia. E esse evento é para você. É para você madrasta, é para você mulher que já está casada ou que não casou ainda, mas vive uma união estável, reconhecida, não reconhecida. Você que está aí num namoro, mas tem essa preocupação, porque de repente o homem, né, com quem você está tendo esse relacionamento, ele tem filhos, ou filho, né, enfim... Ou gente, você tem filha e você precisa... Vou pedir agora aqui para quem entrou um favor, tá? Se inscreva no nosso canal, porque a gente tem um limite ali de espectadores, mas conforme mais inscritos a gente consegue entregar para mais pessoas. Então você que tá aí ao vivo, se inscreve no canal, tá? Não se esqueça, já curte aí o nosso vídeo. Viviane, é para você também, união estável. Isso aí, a gente olhou todo o questionário que vocês responderam, a gente viu que tem muita gente já casada, muita gente aí vivendo uma união estável. Fica até o final dessa live, até o final, porque lá no final também tem muita coisa bacana, do início ao fim. Vocês vão ver que isso aqui é conteúdo mesmo, é prática. A gente atende madrastas há muito tempo e é todo dia lidando com as causas de vocês, tá? Com cada dessas dores que vocês têm mesmo, essas preocupações. Estamos aqui por vocês, tá? Formamos uma linda comunidade de madrastas durante aí esses 4 últimos anos, quase 5, né, Priscila? Quase 5 já. Então, gente, vamos iniciar, tá? Sejam muito bem-vindas a essa live, a esse evento tão especial que foi programado com tanto carinho, pensando em vocês. Vocês madrastas, né? Vocês que vivem essa insegurança, sem saber o que vai acontecer com o seu patrimônio, num caso de divórcio, num caso de falecimento ou até num caso de traição, tá? A gente vai trazer um conteúdo muito rico para você, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida,
tá? E olha só, gente, esse evento aqui não vai ter replay. Então, o que a gente está apresentando aqui é uma oportunidade única para vocês de um acesso a uma informação, né, muito necessária para vocês, tá? Como a doutora Priscila falou, é realmente uma oportunidade única, não só porque não vai ter replay, tá? Mas porque a gente vai começar a apresentar para vocês agora muito mais do que vocês já sabem, tá? É um conteúdo muito além. Muitas madrastas vivem as suas vidas e não conhecem, tá? Formas de aumentar patrimônio, como você proteger. E o que a gente vai estar trazendo aqui é proteção e garantia, tá? Para você proteger o seu patrimônio, aquele patrimônio que você já tem, e para você garantir a sua herança, para você garantir de repente até um valor maior nessa herança e você não carregar mais com você esse peso de não saber o que vai ser do seu futuro, num caso de falecimento do seu cônjuge, você não saber se você vai ter direito real de habitação, se você está enquadrada ali nas exceções. E fiquem aqui nessa live, porque a gente vai falar as exceções, quando você não tem direito real de habitação, tá? Você aí que já é casada e tá insegura em relação ao regime de bens, tudo isso a gente vai trazer a partir de agora aqui para vocês, tá? É isso, gente. Claudine, não vai ficar salva essa live não, tá? É o que a gente está dizendo. Não tem replay, é uma oportunidade única. E para quem que é esse evento, gente? Para mulheres aí que estão vivendo num casamento, ou ainda num namoro, ou então numa união estável, mas com uma pessoa que tem filhos do casamento anterior, né? Ou então você aí de repente já possui bens no seu nome, tá? Antes mesmo de você casar. Você é casada, mas você já tinha um patrimônio antes, ou não, você é casada e está construindo um patrimônio. Tudo isso que a gente vai falar aqui se aplica também a você. Para você, gente, que é madrasta e quer estar 100% por dentro dos seus direitos, tá? Para proteger o seu patrimônio. É para você esse evento. Preservar patrimônio é o que a gente mais fala lá no nosso Instagram. Quem acompanha a gente todo dia sabe. A gente todo dia bate nessa tecla de aumento do patrimônio, de um planejamento que você precisa fazer. Tudo tem que ser planejado, tá? E é sobre isso que a gente quer falar com você. Tá? E para quem que não é esse evento? Para você que ignora os seus direitos e quer continuar ignorando e com certeza vai chegar ali numa fase da vida, né, que não se planejou, mas não está se importando com isso, mas vai precisar tomar uma decisão, né, como aconteceu no caso daquela cliente nossa que vivia ali uma união estável, depois veio a se casar e durante esse relacionamento trabalharam muito, lutaram muito para adquirir um apartamento, tinham ali um apartamento e um carro, mas nunca fizeram um planejamento, né? Não conheciam nem direito a questão ali de regime de bens. Mas chegou no leito de morte do marido, aquele, né, que tinha 3 filhos, ou seja, essa madrasta tinha 3 enteados, e no leito de morte do marido, ela tentou fazer algo, mas era um momento ali que já não dava mais para fazer nada, e o que que aconteceu? Aquele apartamento que com tanto suor, com tanto custo, né, com tanto trabalho, eles adquiriram, ela teve que dividir. Então, ela só ficou ali com a meia ação dela, não sabia que ela poderia fazer mais. Ou seja, um grande prejuízo porque não se planejou, não tinha acesso a informações e nem ninguém que pudesse orientar. Tá? A gente fala aqui, né, doutora Priscila, porque a gente conhece. A gente conhece exatamente o que cada uma dessas coisas. A gente tá vendo aqui o pessoal falando. Todos esses casos a gente vê todos os dias, tá? Mulheres que são casadas e estão preocupadas com o regime de bens que escolheram. É o que mais tem. Você vai ver que tem jeito para você, tá? O mundo não acabou, tá? Mas a gente sabe que é uma insegurança que essas mulheres têm. Mulheres também que estão prestes a passar aí por um divórcio ou uma dissolução da união estável e estão inseguras porque já escolheram um regime, né? Ou então não formalizaram aquela união estável. O que que você precisa fazer, tá? Num caso de falecimento, para que você
obtenha aí uma parte maior dessa herança, tá? E para que você tenha todos os direitos, você principalmente aí que vive uma união estável, você possa gozar de todos os benefícios que a união estável, né? E a lei, ela já te garante, mas você precisa tomar alguns passos. Toda essa insegurança você vai também conseguir esclarecer aqui. Gente, mais uma vez, não esqueça de seguir o nosso canal, tá? Para que a gente não tenha limite aqui de acesso na nossa live, tá? A gente vai colocar até aqui na transmissão. Começar a transmitir aqui no YouTube. Não esquece de seguir no YouTube, não, no Instagram, né? Exatamente. Você que tá aí no YouTube, tá? Pode também fazer a sua inscrição no nosso canal. Assim a gente consegue ter um maior alcance aí dessa live, tá, gente? Que foi preparada aí com muito carinho. E a gente conhece a angústia de vocês, madrastas, né? Por quê? Porque não sabem o que vai acontecer no futuro. A maioria das consultorias que a gente faz são de mulheres assim. Doutora, Sim. por favor, explica a questão do regime. O que vai acontecer comigo num caso de divórcio, num caso de falecimento? É um acesso à informação que hoje nós estaremos te dando, tá? Informações valiosíssimas, gente. Mas calma, tá? Não é porque a gente não tá dizendo que o seu casamento vai acabar, que vai acontecer uma tragédia. Não é isso. Muito pelo contrário. A gente quer que você se planeje para quando esse momento chegar. Porque mesmo que não seja num divórcio, com certeza num inventário você vai chegar, porque o falecimento vai chegar para todo mundo. Isso é a ordem natural das coisas, tá? Uhum. E diante de todos esses casos que a gente vê, o que a gente sentiu ali? Falta planejamento. E é esse acesso a informações para planejamento a gente vai te passar hoje, para não chegar lá na frente você ser prejudicada, como o caso daquela nossa cliente também, tá? Que vivia uma união estável, né? E o companheiro dela veio a falecer, mas deixou um testamento para ela de toda a herança. Mas nesse testamento não constava uma informação, uma simples informação que faria toda a diferença e traria uma grande economia ali no inventário, né? Uma economia de 50% em cima do imposto sobre 10 milhões de reais. Então, essa cliente que não tinha acesso a essa informação teve um grande prejuízo no inventário. Por isso, gente, por falta de informação. Acesso a essa informação que vamos te dar hoje, uma informação necessária para você não ter um prejuízo, assim como essa nossa cliente, tá? Exatamente. A gente tá aqui para garantir a você, né, o seu patrimônio. Na verdade, quem garante, a gente dá o passo para você garantir, porque você que precisa garantir, tá? A gente vai te dar o que aqui agora nesse momento? Um caminho para que você garanta sim, tá, o seu patrimônio e garanta também um aumento do seu patrimônio. E essa questão do aumento, quem tem conhecimento é só quem tem acesso a essas informações que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, tá? Porque quando você não tem esse conhecimento, num caso de divórcio, num caso de falecimento, você é humilhada, você é prejudicada financeiramente porque você não tem acesso às informações que você precisa ter, tá? E essa oportunidade que a gente está trazendo aqui hoje, ela é totalmente gratuita. É algo que a gente faz na nossa consultoria e a gente vai estar já fazendo aqui, né, de forma gratuita para vocês, tá? Exatamente, gente. E como a gente já fez bastante atendimento, a gente viu que o que leva vocês, né, a serem prejudicadas não só financeiramente, mas também emocionalmente, é a questão da falta de conhecimento, né? Não tem conhecimentos básicos. Por exemplo, você sabe que você vivendo numa união estável, você pode não ser meeira e não ser herdeira? Pois é. Isso daí pode ser uma informação que você agora esteja surpreendida, mas que é uma informação básica, tá? Inclusive uma cliente nossa, né, um casal jovem ali que vivia em união estável, ela já vivia alguns anos com essa pessoa que tinha um filho já de um outro casamento, viviam alguns anos, estavam adquirindo alguns bens e ela acreditava piamente que estava vivendo sob o regime de comunhão parcial de bens,
que é aquele regime, né, onde tudo que você adquire, mesmo que esteja no nome de um ou de outro, é dos dois. E eles adquirindo patrimônio, ela fez a consultoria com a gente, porque a intenção dela era casar, ela queria ver o melhor regime e tudo mais. E aí nos deparamos com o fato de que esse companheiro não tinha feito o divórcio. Ou seja, essa união estável não levava ao regime de comunhão parcial de bens, mas o regime de separação obrigatória. Ou seja, como ele tinha filhos, ela não era herdeira dele e também não teria meiação. Então, gente, olha só o que a falta de informação faz, né? E também a falta de planejamento, né? Falta de conhecimento e de planejamento é o que mais acontece com a maioria das mulheres, né? Dos casais, na verdade, que casam, não têm conhecimento, não fazem planejamento, tá? E não sei se você sabia, mas existem ferramentas jurídicas que podem fazer você aumentar o seu patrimônio de forma muito significativa. Só que isso tem que ser feito num planejamento, não é no dia de amanhã, tá? Inclusive tem um caso de uma cliente nossa que chegou para consultoria e já acerta. Ela vivia uma união estável e ela falou: doutoras, meu companheiro quer casar comigo na comunhão universal de bens. Aí ela, assim, brilhava o olho, porque comunhão universal de bens, bom, ele tinha patrimônio, ele tinha empresa. A gente, poxa, que bom. E conversa vai, conversa vem, porque a nossa consultoria ela tem uma duração de 1 hora, né? Então são muitas informações. E aí, a gente perguntou para ela: você tem alguma herança para receber, alguma doação? Ela falou: tenho, doutora, eu estou prestes a receber aí uma herança da minha família. E aí a gente fez um levantamento, né? Quanto que vale essa herança? E a gente viu que não valeria a pena ela casar em comunhão universal de bens. Por quê? Porque o patrimônio do companheiro dela era bem inferior a essa herança. E essa herança, se ela casasse na comunhão universal, essa herança seria difundida ali no patrimônio. Esse patrimônio dele seria um só. No caso do falecimento dele, essa herança tão valiosa que veio lá da família dela, ela ia ter que dividir a metade ali com os enteados, tá? Porque a metade do patrimônio na comunhão universal é do cônjuge, né? Ele é meeiro. Então vai unir todo o patrimônio que tiver ali, seja doação, seja herança, une tudo e parte ao meio. É mais ou menos isso, né? É isso, a comunhão universal. E aí, nesse caso, a gente fez um planejamento para ela, né? Para que ela não, obviamente, não escolhesse esse regime de bens, e sim a comunhão parcial de bens, que é um regime muito justo para um casal que quer construir patrimônio, que era o caso deles, tá? E aí ela saiu bem mais segura, mas para vocês verem como o planejamento, ele faz diferença na vida de qualquer mulher. A gente precisa saber dos nossos direitos, a gente precisa saber o que a gente tem ali ao nosso favor, tá? E agora, gente, a gente quer trazer para vocês por que vocês devem confiar no que nós estamos trazendo para vocês de conteúdo, tá? Com relação aos direitos da madrasta. Nós, né, a gente nem chegou a se apresentar formalmente, né? Eu sou a Priscila Rebelo, ela é a Fernanda Rebelo. Gabriela, você fica aqui que tem muito conteúdo. A gente vai responder com certeza durante essa live, você vai ver que o seu caso tá aqui, tá? Gente, fica aqui com a gente que ainda tem muito conteúdo, tá? Então, como eu estava falando, nós somos advogados já e com 10 anos de caminhada, tá? 10 anos de carreira e formadas e especialistas no direito sucessório e direito de família. Nos últimos 4 anos, tá? Por uma demanda natural que vocês começaram a vir pra gente, né? Com casos e angústias, né? E a gente começou a focar mesmo no público da madrasta, né? Para trazer soluções para vocês. Então, nos últimos 4 anos, a gente tem focado somente para madrastas, tá? Tanto que agora, nesse ano, estamos completando 500 atendimentos somente para madrastas, tá? Então, a gente fez o quê? A gente uniu o nosso conhecimento no direito
com toda essa demanda de madrasta e nos especializamos somente no direito de vocês, tá? E o que é esse direito, gente? Não é uma lei nova de madrasta, tá? Eu vi algumas pessoas com esse tipo de dúvida. Não é algo novo que está surgindo. Não, são as famílias que estão se transformando e a figura da madrasta está cada vez mais presente, né? A gente costuma falar que quando tem um divórcio com filho, surge aí a figura da madrasta futuramente, né? Nem que seja futuramente, mas surge. Então, a gente vai trazer aqui 2 casos que são casos que vocês podem ver que ainda chocam, tá? Surpreendem até nós mesmos que estamos lidando com casos isso. Recentes, casos recentes, né? De pessoas aí que se deram mal, que tiveram que correr atrás para ter algum direito ou até perderam mesmo esse direito, tá? Vamos trazer 2 casos. Um caso é o caso da madrasta que teve a casa dela demolida pelos enteados, né? E o outro caso é o caso da madrasta que foi forçada a assinar um pacto antinupcial, onde abria a mão da herança e abria a mão da meiação, tá? Eu vou falar então do primeiro caso da madrasta que teve a casa dela demolida. Foi um caso que foi julgado agora pelo TJ de São Paulo, e esse caso traz a seguinte situação, tá? Essa madrasta, ela era casada com o falecido, né? Então ela tinha ali o direito real de habitação, nesse caso, sobre a residência, né? Ela poderia permanecer na casa onde eles residiam. Só que ela iniciou, após o falecimento, uma união estável com uma outra pessoa. Os filhos não aceitaram, entraram com uma ação para que fosse tirado dela o direito real de habitação, tá? Para que ela saísse da casa. E numa decisão liminar, que é uma decisão ali, uma primeira decisão no processo, que não é uma decisão definitiva, essa liminar, ela deferiu o pedido deles, né, tirando o direito real de habitação, e eles de pronto demoliram a casa, dizendo que ela não estava ali apta para residência, né? Enfim, deram uma desculpa lá. Mas no decorrer do processo, né, depois ali de muita luta dessa madrasta, ela teve reconhecido, né, por definitivo o direito real de habitação dela, e os enteados foram condenados a pagar uma indenização para ela de 20 mil reais, o que a gente acha até pouco, né? E também foram condenados a pagar aluguel para ela até os 70 e poucos anos, que também é um absurdo, porque, gente, vejam só, uma madrasta vai começar a trabalhar após os 70 anos para se sustentar, para pagar o aluguel dela, não tem como, né? Então você vê que ela precisou ali, né, litigar para ter o direito dela. E o que a gente ouve muito é: doutoras, eu não quero ter problema lá na frente, quando a gente faz uma consultoria. É sempre pensando, não quero ir para a justiça, não quero ter problema. A maioria das mulheres tem esse pavor: eu não quero brigar com os meus enteados lá na frente. Então a hora de resolver isso é agora. No caso dessa mulher, coitada, ela precisou ir para a justiça, né? Foi um caso bem complicado mesmo. Vou trazer aqui para vocês um outro caso que com certeza vocês vão se chocar, que foi o caso de uma cliente que a gente atendeu esse mês, tá? Ela veio com um documento pra gente, ela falou: doutoras, assinei esse documento. E aí o documento estava escrito pacto antinupcial. Aí a gente, oh meu Deus, vamos ler esse documento aqui. Nesse pacto antinupcial... Particular, né? Pacto particular antinupcial. Aí a gente olhou e aí ela falou: quem elaborou esse pacto foram os meus enteados, porque o companheiro dela é empresário, né? Enfim, tem bens. Ela também estava bastante tempo com ele, mas enfim, assinou esse documento. O que tinha nesse documento? A escolha do regime em separação total de bens, e ela renunciava à herança nesse documento. E é possível renúncia à herança na união estável? Mas calma. Esse pacto antinupcial, a gente explicou para ela que, segundo a lei, o pacto antinupcial ele precisa ser seguido de casamento, senão ele não tem validade. No caso deles, foi um contrato, foi um pacto, né, que chamaram de pacto,
aleatório, né? Assinou aquele documento. Então a gente explicou para ela que não teria validade, mas que com a transformação que o Código Civil aí já está, já passou e vem passando e vai passar ainda mais, a gente acredita muito que a autonomia privada vai ser cada vez mais forte. Você vai poder ali distribuir o seu patrimônio da forma que você quiser. Então a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente em relação a esse documento que ela assinou. E aí a gente fez o quê? Um planejamento para ela, uma escritura, tá, de união estável com cláusula retroativa, escolhendo o regime de comunhão parcial de bens, né? Até porque separação total ali não seria o caso, porque eles querem adquirir patrimônio juntos, né? Enfim, demos uma aliviada nessa madrasta, né, em relação a esse documento, porque pode acontecer de ser válido lá na frente? Pode. Então, se resguardar é agora, tá? E é isso, e essa foi uma orientação que a gente deu para ela. E agora, caneta e papel na mão. Vocês estão aí, madrastas, mulheres, caneta e papel na mão, porque a gente vai passar agora um conteúdo muito bacana para vocês e a gente vai abordar proteção, planejamento e garantia, que é o que vocês têm, é o que vocês precisam, tá? Então, a gente vai falar ali desde a união estável, tá? Alguns regimes de bens, algumas ferramentas de planejamento. Então, não sai daqui sem essa informação, gente. Tenho certeza que vai ser necessária para vocês em algum momento da vida de vocês, tá? E depois ainda temos algo melhor para mostrar para vocês. Exatamente. Vamos começar então por união estável. A gente viu lá na pesquisa quem se inscreveu e tá aqui no YouTube com a gente. A gente viu que quase que equiparou ali a união estável com um casamento, né? Quem vive união estável e quem vive aí um casamento. Então vamos começar pela união estável. A união estável, ela é um instituto previsto na Constituição, tá? Já é equiparada ao casamento, e o que a gente tem para trazer aqui agora, como é um conteúdo um pouco mais rápido, para você, o que você precisa saber para se garantir que a união estável, para que ela tenha efeitos patrimoniais na sua vida, ela precisa ser registrada, ela precisa ser formalizada. Com certeza você já ouviu isso, mas isso é muito sério, porque se você não formalizar a união estável em vida, você vai ter que fazer num caso de falecimento, ou então você que vai sofrer aí uma dissolução, porque, gente, é o que a doutora Priscila falou desde o início, não estamos jogando praga, não estamos dizendo que vai acontecer, mas muitas questões da vida é inerente ao ser humano, né? A questão do falecimento todos vão passar, tá? E a dissolução a gente não sabe, né? Pode acontecer, não depende só de você para uma relação dar certa, correto? E pelas estatísticas, cada vez mais frequente, né? Então, muito importante essa questão da formalização para você garantir os seus direitos. E aí, você que vive uma união estável, você tem uma união pública, contínua, duradoura, com o objetivo em constituir família. Vocês têm o objetivo de serem família hoje, tá? E aí, como você formaliza a sua união estável? De forma extrajudicial ou de forma judicial, tá? De forma extrajudicial, você tem 3 formas. Você pode fazer um contrato particular, não é o mais indicado. Se você fizer, faça um contrato muito bem feito, tá? Que tenha ali um marco inicial, que tenha um regime de bens, tá? Enfim, o contrato particular. Você pode também fazer o registro dessa união no cartório de notas, tá? E você também pode fazer esse registro no cartório de registro civil. O cartório de registro civil é o que a gente mais recomenda. Por quê? Principalmente agora com novos provimentos que aconteceram nesse ano, super marcante da união estável, tá? Que trouxeram várias novidades e facilitações ali para o reconhecimento e dissolução da união estável, conversão em casamento, tá? Então, se você puder fazer no registro civil, o seu companheiro topar, vá no registro civil e faça lá, tá? A questão do registro civil, né, é a publicidade. Quando você faz o seu reconhecimento de união estável, né, você faz ali o termo declaratório da união estável no registro civil, se você tira uma certidão de casamento ou até uma certidão de nascimento, já vai constar lá
essa união estável. Então, é um diferencial aí a questão da publicidade. Quando você faz no cartório de notas, você tem um documento, uma escritura ali que você está, né, resguardado de que tem fé pública e aquele documento tem validade, mas ele não tem publicidade, não tem nenhuma certidão que você tire que vai constar que você vive em união estável, tá? Tá. E uma pergunta muito comum: é possível alterar o regime de bens escolhido? Atenção aí, você, mulher, que quer alterar regime de bens. É possível? É possível que você altere o regime de bens da união estável. Tá? Já a doutora Priscila vai falar do casamento, que também é possível. Só que os efeitos desse regime vão acontecer de forma prospectiva para o futuro, tá? Não vai acontecer em relação ao patrimônio que vocês já conquistaram aí durante a união estável. Então, vão ter dois marcos: o marco que vocês viveram a união estável e depois o marco a partir do novo regime. Um exemplo: você vive aí uma união estável, já até reconheceu a união estável, nada impede. Vai lá no cartório, você vai pedir a alteração desse regime para separação total de bens, por exemplo, se for um interesse, né, dividir esse patrimônio. E aí vai haver uma partilha em relação ao que já foi conquistado e a partir de agora vai valer o novo regime na união estável de vocês, tá? Então tem o efeito daqui para frente. Deixa eu ver aqui, peraí, gente, que a gente tá aqui querendo passar todas as informações mais uma valiosas. questão importante também sobre a formalização, gente. Por que é importante formalizar? Quando você não formaliza, tá? E aí, madrastas, fiquem atentas a isso, porque quando você não formaliza e, por exemplo, o seu companheiro adquiriu um bem, um apartamento ali durante a união estável, só que só tá no nome dele. E o que vai acontecer? Qual é o risco? Ele tá vendo ali que vocês já não estão muito legais, de repente vai cair numa dissolução, ele vai e vende esse apartamento, ele vende esse bem. E ele não vai ser impedido, porque ele não precisa da sua autorização para venda, porque não consta formalização da união estável. Então, olha aí um risco para quem está vivendo em união estável, tá? E aí, às vezes, você está vivendo um romance e não imagina isso agora, mas a gente, como advogada, já viu muito isso acontecer. Aí a gente tem que correr com o alvará, né? Para conseguir bloquear aí essa venda. Então, formalize, gente. O dia de amanhã, sabe, precisa sim estar no seu controle. Essas informações que a gente está dando, você precisa sim, são necessárias para chegar numa situação dessa, você saber como agir. Ou então já está precavida, já ter feito um planejamento para que isso não aconteça. Tá? Até pedir a conversão em casamento também é possível. Olha, a gente falou da forma extrajudicial, mas você pode também reconhecer a união estável judicialmente, tá? Num caso de dissolução, onde você e o seu companheiro não reconheceram e aí houve a dissolução, vai ter que comprovar marco inicial que foi adquirido durante a união. É muito mais complicado. Então, para você se proteger, mulher, você faça o reconhecimento da sua união estável. Porque no caso de falecimento também ninguém sabe o dia de amanhã, tá? Mesmo você que é casal novo, não hesite em fazer um planejamento, tá? E a questão da formalização é também uma forma de se planejar, tá? Quando você formaliza. Porque judicialmente, dentro dos autos do inventário, se falecer e você não reconhecer, nem sempre a gente consegue, dentro de um inventário, reconhecer a união estável. Aí tem que ir para vara de família e aí demora muito mais para aqueles herdeiros receberem a herança, tá? Porque vai ter que judicializar toda essa questão. Tá? Exatamente. Agora a gente vai falar pro regime de sobre bens. os regimes de bens. E hoje vamos nos ater aí a dois regimes, tá? Os principais. Um regime principal de comunhão, que é o regime de comunhão parcial de bens. E depois a gente vai falar do regime de separação total, que é um regime que leva aí alguns mitos sobre a herança. E hoje a gente vai desmistificar esses mitos, tá? O regime, gente, de comunhão parcial de bens, ele é o regime padrão, né? Até na união estável, quando você está vivendo ali em união estável sem formalizar, é aquele regime, tá? Mas no casamento você pode escolher dentre todos os regimes, inclusive esse é um regime que não exige o pacto antinupcial, né? Mas, como a gente sempre aconselha os nossos clientes, todo regime deve ter sim o pacto antinupcial.
tá? E como é que funciona o regime da comunhão parcial de bens? Você tem ali dois momentos, né? O momento anterior ao casamento, que se você tiver algum bem, algum imóvel, algum até móvel ali, ele não vai ser comum, ele não vai ter comunhão com o seu cônjuge, tá? Ele é um bem particular, só seu, assim também com o seu cônjuge. E durante esse relacionamento, né, seja união estável, seja casamento, tudo que for adquirido é dos dois, tá? Mesmo que só esteja no nome de um, é dos dois, tá? Então, isso a gente ressalta porque, inclusive, a questão da união estável, né? Pode estar só no nome de um, mas é dos dois, tá? Agora vamos falar sobre os bens financiados. Aquele bem, aquele apartamento, né, que você comprou lá na planta, mas você ainda não estava nesse relacionamento, não tinha casado, não tinha entrado numa união estável, comprou ali na planta, adquiriu e tudo, fez a escritura e durante o casamento, durante a união estável, veio pagando as parcelas do financiamento. Esse bem, gente, a propriedade dele não vai entrar num caso, numa partilha, tá? Seja de divórcio, seja de inventário, esse bem é seu, ele não entra na partilha. Porém, as parcelas que foram pagas durante o casamento, essas sim entrarão na partilha. Então, o valor que foi pago durante o casamento é meiação, ou seja, é metade de cada um. Tá? Pagou ali 500 mil durante o casamento, porque às vezes acontece isso, né? Antes do casamento você pagou ali um pouquinho, pagou 200 mil, e aí durante o casamento você pagou muito mais, o bem não vai ser seu, mas o valor, né, vai ser seu. Então pagou 500 mil, vai ser 250 de cada um, tá? E aí, gente, vamos falar agora sobre os bens que não comunicam, né? Se você receber um bem por doação ou por herança, esse bem não vai comunicar, tá? Se você tá lá casada e houve um falecimento dos seus pais, você recebeu uma casa de herança. Se você divorciar, essa casa não vai entrar na partilha, tá? Mas entrará, num caso de falecimento seu, vai entrar sim, tá? Na partilha, e aí o seu cônjuge vai herdar esse bem. E num caso de um bem, um bem subrogado, que é um bem, que é o bem subrogado, tá, gente? É simples, o nome é difícil, mas é simples. Você recebeu ali uma casa de doação antes de casar, tá? Ou herança, né? Ou de herança, recebeu uma casa, um exemplo de herança. Essa casa isso você recebeu antes de casar. Durante o casamento, você vende essa casa e compra outra. O que você fez? Você substituiu uma pela outra, tá? Então, essa casa continua sendo só sua, tá? O seu cônjuge não tem, nesse regime de bens, acesso a essa casa na partilha. Tá bom, gente? Então, vamos entrar agora nesse conteúdo muito pedido. Ah, não, agora você vai falar da separação total, né? Da separação. Tá. Depois isso foi um breve resumo, gente, sobre o regime de comunhão parcial, tá? O regime de separação total, liga o alerta aí, porque tem muito mito em cima desse regime de separação total, tá? O regime de separação total, gente, o que é? É o patrimônio de um cônjuge, o patrimônio do outro, separado, tá? Mesmo que você adquira bens durante o casamento, o patrimônio não vai ter comunhão, tá? No caso de partilha, no caso de divórcio, vai cada um pro seu lado, nem tem partilha, tá? Mas nada impede também que vocês comprem um bem juntos, tá? E aí, se um pagou mais, pode até botar 60% da propriedade para um, 40% para o outro, tá? É um regime que precisa do pacto antinupcial, tá? E aí, gente, o pacto antinupcial, a gente vai falar mais dele, porque é uma senhora ferramenta aí para planejamento, tá? Do seu patrimônio. Só um minutinho. Muita gente aqui responde a minha pergunta, responde. Fica até o final, porque ainda tem muito conteúdo bom aqui. Com certeza você vai se surpreender, tá? Fica aqui até o final. Acalmem os ânimos, tá? A gente tem muito para falar para vocês ainda.
Gente, a questão aqui com o enteado, tá? Como que vai ficar na comunhão parcial de bens a questão com o enteado? Num caso de divórcio, gente, tanto para o regime de separação total de bens como para o regime de comunhão, o enteado não entra, tá? Divorciou, enteado não tem nada a ver com isso. Agora, num caso de falecimento, se o bem era seu e do seu marido, ou seja, ali no regime de comunhão parcial de bens, a parte do seu marido vai entrar no inventário. Então, os seus enteados vão ter direito a essa parte, a essa metade, tá? Já no regime de separação total, aquele bem, né, que vai entrar no inventário do seu marido, do falecido, ele é particular, então você não tem direito à meiação, mas você é o quê? Você é herdeira, gente. No regime de separação total, o cônjuge é herdeiro, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. Regime de separação total não tira o direito à herança do cônjuge. Então, como é que vai ser? Se tem uma casa ali dele e você tem um enteado, vai ficar metade para você, metade para o enteado, tá? A não ser que esse cônjuge faça um planejamento e deixe ali um testamento para você e você consegue ficar com 75% dessa casa fazendo um planejamento mínimo ali, que é o que a gente fala aqui para madrasta, né? O mínimo é fazer um testamento, tá, gente? E aí, agora ainda Pode comprar bem juntos, né? Já falamos sobre isso, né? Vocês, apesar do regime, podem comprar esses bens juntos. Vantagens. Não, isso aí não precisa não. Vamos entrar agora, então. Já falou da partilha com enteados. Vamos entrar agora no direito real de habitação. Muita pergunta, mas calma, gente. Calma que tem muito conteúdo ainda para entrar aqui, tá? O que a gente está passando aqui para vocês é de forma bem rápida, tá? Mas com muito conteúdo de valor aqui que a gente costuma passar em consultoria. Então, valorizem essa live, tá? Olha, vamos falar do direito real de habitação. É algo que deixa muitas mulheres inseguras porque não sabem se vão poder ficar morando naquele imóvel até o falecimento, né? Depois do falecimento e se ela adquirir aí uma união estável ou se ela se casar, se ela vai perder esse direito real de habitação. O direito real de habitação, ele está previsto em lei, tá? E não importa o regime de casamento, tá? Até separação total, até separação legal, não importa o regime de bens, tá? Você tem direito ao direito real de habitação, tá? Ele é para qualquer mulher após o falecimento do seu cônjuge, tá? Não importa o regime de bens. Agora vamos falar a questão de se você casar ou constituir aí uma união estável, você ficou viúva e você quer se casar novamente, você quer ter uma união estável, você não vai perder, tá? A doutrina majoritária, a jurisprudência também, os tribunais entendem que, né, atualmente isso, você não perde o direito real de habitação se você se casar novamente. Tem muitos outros advogados que a gente ouve falando diferente disso, mas atualmente a gente está passando aqui para vocês um conteúdo muito atualizado. Você não vai perder, tá, o direito de ficar naquele imóvel, a não ser que você se encontre em duas exceções. Lembrando que o direito real de habitação ele é gratuito, ou seja, você não tem que pagar aluguel para os seus enteados. Não existe isso. Se você tem o direito, ele é gratuito. Você pode morar nesse imóvel. Lembrando que esse imóvel tem que ser um imóvel residencial do casal. Ou seja, você e o seu cônjuge sempre moraram naquele imóvel. É a base domiciliar de vocês. Vocês moravam ali, vocês faziam tudo nesse imóvel. Diferente daquele imóvel que de repente vocês alugam, né? Ou vocês usavam para veraneio, vocês usavam como uma casa de praia, tá? Até mesmo para alugar. Esse imóvel não vai valer o direito real de habitação sobre ele, tá? Mas ele é gratuito. Agora, num caso de inventário, esse imóvel não entra no inventário? Entra no inventário, só que ele vai ficar em condomínio. O que isso quer dizer? Ele vai ser seu e dos seus enteados também.
tá? Eles também são herdeiros, mas o que acontece? Vai ficar em condomínio, não vai ser feita a partilha naquele momento. No entanto, a sucessão, ela acontece com falecimento. Faleceu, sucedeu. Então, o imóvel é de todos, ele vai sim a inventário, o seu advogado vai ter que informar lá nos autos de inventário que você não está renunciando, mas que você está sim usufruindo desse direito real de habitação. Agora, anota aí os dois casos que a lei prevê que você não vai ter o direito real de habitação. Primeiro deles é o que eu já falei aqui, se esse imóvel se esse imóvel ele tem copropriedade, ou seja, ele pertencia aí também a uma outra pessoa, ou seja, o imóvel não era só do seu cônjuge que faleceu, ele pertencia também ou aos seus enteados, ou ele pertencia ao seu cônjuge, né, ao falecido com uma outra pessoa, enfim, a propriedade não era só dele, então você não vai poder ficar nesse imóvel. Tá? E o outro caso é quando o imóvel não era base domiciliar. Ele vai ter que ir para inventário, vai ter que ser feita a partilha. Essas são as exceções do direito real de habitação. A Márcia perguntou, e se vender o imóvel e comprar outro, como fica o direito à habitação? Não fica, né? Se vender o imóvel, perdeu o direito à habitação. Tá? O imóvel é para ser morado, é direito real de habitação, de habitar. Não é para você alugar, você não pode alugar esse imóvel. Você tem que morar nele. Se vender, já não é mais o imóvel que servia de residência para o casal. Tá? Perdeu o direito real de habitação. Não pode vender, não, gente. Nem pode, na realidade, você vai precisar ali da autorização dos seus enteados, né? E os seus enteados, eles não podem pedir a extinção desse condomínio. Ou seja, eu falei que o imóvel vai para o inventário, mas eles não podem entrar com uma ação pedindo a extinção de condomínio para você sair do imóvel. Não existe isso, tá, gente? Se você não se encontra, obviamente, nas exceções que a gente já falou aqui. Tá? E agora vamos entrar no conteúdo. Não vamos falar que é o mais importante, porque tudo é importante, tudo faz parte de um planejamento, tudo faz parte de uma proteção, de um caminho mesmo de proteção, tá? São ferramentas que a gente utiliza para o planejamento, né? E quais são essas ferramentas, né? A começar ali pelo regime de bens, que a gente diz que é o planejamento mais importante, mas ele não é totalmente, né, completo ali. Tem muitas outras coisas que a gente consegue agregar, que a gente vai falar aqui, então, dos principais, tá? O regime de bens, para começar, tem aquela regra geral ali do próprio regime, né? Mas todos os regimes, exceto de comunhão parcial de bens, vão precisar do pacto antinupcial. Mas, como eu falei lá no início, também no regime de comunhão parcial de bens, a gente indica o pacto. Por quê, gente? O pacto é uma mega ferramenta para você trazer ali cláusulas, tá? De convivência, cláusula com relação à privacidade nas redes, indenização por infidelidade, né, traição. A gente viu aí até o caso recente da Susana Werner, né, uma cláusula que existia ali, como ela abriu mão da carreira dela, ali no pacto tinha uma cláusula de indenização para indenizá-la mesmo por ter aberto mão da carreira dela para viajar para outro país. Então, assim, é uma ideia de uma cláusula muito legal para colocar aí no pacto, tá? Dentre outras coisas, né, sobre ser curador e num caso de doença, um ser curador do outro. Enfim, né? Aí no pacto a gente consegue abranger muita coisa. E isso vira, gente, porque o casamento, ele nada mais é que um contrato entre as partes. Então, para fazer valer, né, o que cada um quer, existem as cláusulas e vão estar lá no pacto. Agora vamos falar da mudança de regime de bens, né? Como que ocorre a mudança de regime de bens? A doutora Fernanda falou, né? No caso da união estável, você consegue modificar o regime simplesmente indo lá no cartório e mudando o seu regime de bens, tá? Mas no casamento, essa alteração do regime precisa ser de forma judicial, mas também é super simples, você vai ali na justiça, precisa ter o consentimento dos dois, um justo motivo, vão lá na justiça, não precisa de grandes comprovações, tá? Vocês veem o motivo, geralmente é porque o casal vai abrir uma empresa e não quer
que a empresa traga prejuízos, né, no futuro pro Quando o cônjuge. casal também é um caso muito comum. Vocês estão casados, acho que tinha até uma pergunta sobre isso. Separação legal ou obrigatória de bens, né? Geralmente esse regime é quando um casal ele tem alguma restrição. Não fez uma partilha anterior, né, de um divórcio, algum inventário, enfim, Foi obrigado a casar. a lei obrigou, né, o casal a casar no regime de separação legal. E aí ele cumpriu o requisito, a exigência, tá? Ou seja, já fez a partilha do divórcio. Então, muita atenção, porque tinha essa pergunta. Se o seu cônjuge ou companheiro não fez partilha anterior, o regime vai ser esse, tá? Separação legal de bens. E aí, se você fizer concluir o divórcio, a partilha, aí sim você faz esse planejamento, a alteração do regime. Não fique nesse regime. Esse regime não é bom para você, na maioria dos casos. Tá, gente? E um outro caso muito recorrente, que é o nosso das madrastas, né? Das nossas madrastas, que a gente indica alteração, né? E óbvio, gente, que cada caso a gente analisa, tá? Mas é o caso da madrasta que não quer mais que os bens, né, possam vir a ser herdados pelo enteado. Então, não adianta se você está casado num regime de comunhão e casar e colocar só no seu nome. Se está no seu nome, mas o regime é de comunhão, o seu companheiro, o seu cônjuge tem direito sim a esse imóvel. Então, o que fazer? Né? A gente, em alguns casos, escolhe essa ferramenta. Vamos mudar, então, para separação total de bens, e aí vocês comprando, né? Obviamente que tem que ter o consenso do companheiro, do cônjuge. Vocês comprando, coloquem só no seu nome. Daí, no caso de falecimento do cônjuge, o enteado não vai ter herdeiro, tá, gente? Aí, agora vamos falar da doação, né? Doação, um mega instrumento aí para você fazer a sua sucessão em vida, né? E dentro da doação a gente consegue trazer inúmeras cláusulas que conseguem fazer um planejamento, né? Muito mais legal. Adequado ali, né? Por exemplo, o usufruto, né? Que é o mais conhecido aí. Você doa para o seu filho um bem, né? E coloca uma cláusula de usufruto para você. Então, mesmo que você não esteja residindo nesse imóvel, que queira alugar, que queira transformar ele em qualquer coisa, numa loja, ele é seu, tá? A cláusula de usufruto é muito boa por isso. O imóvel é seu, você só não pode vender, tá? Porque ele é do seu filho. Mas se você falecer, já vai passar lá para o seu filho. Aí temos a cláusula de impenhorabilidade, que evita que, se seu filho tiver dívidas, execuções, que esse imóvel venha a ser penhorado. E também a cláusula de incomunicabilidade, né? Ninguém está livre do filho casar aí num regime de comunhão universal e perder e comunicar dividir, né? Esse bem, né? Ter que dividir aí num caso de partilha. Então, uma cláusula de incomunicabilidade cortaria essa chance. Lembrando que existe um limite legal para doação, né? Que é a disponível. O patrimônio de uma pessoa é dividido em duas partes, a disponível e a indisponível, tá? Então, você pode doar até 50% do seu patrimônio, tá? E aí, nós vamos para agora a questão do testamento, né? Finalizando essas ferramentas, vamos falar do testamento, que é o nosso queridinho aí, né? Que a gente diz que é o mínimo que a madrasta pode fazer, gente, mas ainda tem muito mais, tá? Renúncia, e aqui nessa live, né? Também vamos trazer muito mais coisas. Fiquem aqui com a gente, tá? E o testamento, você tem aí a possibilidade, né? Naquele caso aí, vamos dar um exemplo mais fácil, que seria o cônjuge deixar mesmo a parte disponível dele em testamento, e assim num bem onde você só teria a meação, por exemplo, num regime de comunhão parcial de bens, você passa a ter a sua meação mais a metade do seu cônjuge. Então, você fica com 75% de um bem que você teria só 50%. Tá? Mas existem diversos tipos de testamento. O testamento é um ato que tem fé pública, tá? Mas ele não tem publicidade. Então, você pode ficar seguro que você vai fazer esse testamento e ninguém vai ficar sabendo. Seus filhos não vão ficar sabendo, os filhos do seu marido não vão ficar sabendo.
tá? E tem muita resistência em relação, né, principalmente aos cônjuges, né? Quando a gente faz a consultoria com as nossas madrastas, a gente vê essa resistência do cônjuge, é um tabu, né? Ficam achando que estão ali prevendo a morte, mas graças a Deus, assim, isso tem caído por terra cada vez mais. O testamento tem sido um excelente instrumento, inclusive ele é um dos mais indicados para madrasta, tá? Ele é o básico, tá? Olha, a gente separou aqui um caso concreto para vocês e a gente vai falar sobre eles, sobre esse caso. É um planejamento completo que você está recebendo, que a gente fez para uma cliente nossa, tá? Qual era o caso? A cliente namorava. Ela ia, olha só como ela é sábia. Ela contratou a nossa consultoria para se precaver em relação à residência, que ela ia morar com ele, né, em breve, mas eles namoravam, não tinham união estável ainda. Só que ela tem uma filha e ele tem um filho. E aí ela tem um imóvel que é particular, ou seja, ela adquiriu ali antes de qualquer relacionamento, tá? E ela tinha o desejo de alugar esse imóvel e ficar recebendo esses valores, né? Como para receber para ela mesmo, mas ela queria fazer algo que deixasse esse imóvel para a filha dela, tá? E aí a gente fez o seguinte planejamento para essa mulher. A doação, né, antes dela constituir aí uma união estável, tá? Porque ela queria ela queria viver do aluguel desse imóvel, né? E ir residir com o companheiro, né? Então a gente falou, olha, não formaliza união estável agora. Primeiro você faz essa doação. Ela fez a doação para a filha, ela colocou 2 cláusulas orientadas por nós, que foi usufruto, né, para que ela pudesse ali usufruir desse aluguel, né? E a incomunicabilidade, porque a filha dela vai atingir maioridade, enfim, pode se relacionar, ter uma união estável, e aí, no caso de uma comunhão universal, por exemplo, esse bem estaria ali comunicado com o companheiro da filha dela. Então, a gente orientou essas 2 cláusulas e outras mais, mas assim, são muitas cláusulas pra gente falar aqui com vocês agora, tá? E aí a gente fez a formalização da união estável dela, escolhemos ali o regime da comunhão parcial nesse caso, porque eles queriam adquirir um patrimônio juntos, né? Enfim. E eles fizeram um testamento um para o outro, porque os 2 têm filhos, né? E como eles vão batalhar e vão adquirir muito patrimônio com muito esforço, nada mais justo do que um testamento para que você esteja resguardando, protegendo aquela pessoa que você ama, né? Então, deixou um testamento ali de 25%, né? Ali, ou seja, metade do que ele poderia, da parte disponível, cada um deixou para o outro, tá? Fizeram um testamento aí, cada um fez um, tá? Não pode fazer um para os 2, não. Muita gente tem essa dúvida, mas não pode. E esse foi o planejamento que a gente deu. Vocês gostaram desse conteúdo? Gente, esse conteúdo com certeza faz diferença na vida de muitas pessoas. É um conteúdo muito bom, tá? Mas é uma pontinha do iceberg do que a gente vai trazer para vocês hoje. É apenas uma luz ali, sabe? Um pisca-alerta para vocês despertarem para essas informações que a gente vai trazer para vocês, tá? Exatamente. Então fiquem ligados aqui, gente, porque vamos apresentar agora algo surpreendente. O que a gente vai apresentar agora para vocês é uma oportunidade única, tá? De quê? De você garantir. Tudo isso que a gente falou aqui é uma forma de você garantir os seus direitos, ter segurança no caso de divórcio, num caso de falecimento e mais, gente. Tudo dentro da lei, tá? Tudo com muita base, com muito estudo. Muito pedido, muitas de vocês pediram isso pra gente, a gente fez, tá? Depois de muitas consultorias, depois de ouvir todos os dias relatos iguais, né? Muito similares, a gente criou essa oportunidade maravilhosa pra vocês. A gente fala isso com propriedade, tá? Propriedade, porque a gente sabe exatamente a insegurança que vocês têm quando fala de patrimônio, quando fala de futuro, quando fala de falecimento, quando fala de união estável e não sabe, fica aquela incerteza, mas e a conta bancária? Mas o que vai acontecer? E o financiamento? São muitas perguntas, tá? E com base em todo esse conhecimento nosso, a gente trouxe para vocês uma super oportunidade essa noite. Gente, foi pensando em vocês, tá? Madrastas queridas, que nós atendemos quase todos os dias, que nós elaboramos um método único para vocês.
por muito menos do que custa a nossa consultoria, tá, gente? Então você vai ter acesso a informações valiosíssimas que vão fazer você ganhar patrimônio, não perder patrimônio, e você vai ter esse acesso, tá, gente, a esse método que foi criado pela gente. Você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar em livros, porque a gente uniu o nosso conhecimento de direito, né, de 10 anos de formação, especialização em direito sucessório, direito de família, e esses 500 atendimentos que a gente está completando esse ano. A gente elaborou esse método para vocês, tá? E esse método traz o quê, gente? Proteção para o seu patrimônio, vai garantir os direitos de vocês, tá? E trazer a segurança nos eventos inesperados aí de falecimento, divórcio, né? E até no caso de traição. A gente vai chamar aqui agora esse método de MPM, método de proteção para madrastas. Exatamente. Esse método, ele nada mais é do que um guia para você, madrasta, que tem incertezas na sua vida, incertezas em relação ao falecimento, incertezas em relação ao regime de bens que você vai escolher, qual regime é melhor para você, qual o efeito daquele regime. Ah, mas agora já era, eu já escolhi o regime de bens. Não já era, não. Tem resolução para você, e esse guia, ele é exatamente para isso, para você que está nessa situação de incerteza, tá? Gente, esse guia, ele na realidade, ele é um passo a passo para você planejar o seu futuro, tá? Ninguém tá livre, aí, como a gente falou, de passar por situações desafiadoras, né? E esse método vai te trazer as informações necessárias para passar por essas situações, tá, gente? Então, é com muito carinho que a gente apresenta para vocês algo que a gente dá nas nossas consultorias, só que além disso, tá? Porque esse método muito traz todas as informações. Muito mais completo, num valor muito menor, tá? E assim, são casos que a gente atende reais, né? Isso tudo foi fruto, quem acompanha a gente no nosso Instagram sabe, a gente compartilha com vocês, toda vez que tem consultoria, a gente está mostrando ali a realidade dos fatos. Então foram esses fatos que a gente pegou, cada um deles, cada conhecimento e cada planejamento que a gente fez para essas madrastas, a gente foi aplicando no MPM, no método de proteção para madrastas, tá? E não só pensando na questão material, financeira, tá, gente? Mas a questão emocional também, para que você tenha paz ali, tenha harmonia no seu lar, porque quando uma mulher, ela tá segura dos seus direitos, ela tá ciente dos seus direitos, nada vai abalar ela. Não vai ser uma ameaça de um cara que tá querendo se separar e vai dizer, eu vou tirar tudo de você. Não, porque você tem a segurança, né? Então, nesses momentos, você vai conseguir ter a segurança, né? E garantir os seus direitos nesses casos inesperados. E vamos explicar agora para elas como que é o MPM, o nosso método de proteção para madrastas. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque foi com muito carinho que a gente criou e com muito conhecimento. Tá? O MPM, ele tá dividido em 14, a gente não vai chamar de aulas aqui. Por quê? Porque é muito prático. É para você que não quer essa coisa de aula, não, eu quero uma coisa prática, eu quero algo acessível. Uma linguagem, né? Totalmente uma linguagem sem juridiquês, exatamente, totalmente acessível. Então são 14 módulos que você vai poder acessar, mas brincadeira, eu vou ter que sentar e acessar a aula, mas você vai poder escolher o que você quer. Esse MPM, o método de proteção para madrasta, ele vai para você que vive num namoro até um falecimento. Então, você vive um namoro, quer saber qual o regime de bens ou como você se proteger, porque a proteção começa no namoro também. Então, a gente tem ali dentro namoro, união estável, como fazer para escolher o regime de bens, se eu já escolhi, como eu faço para alterar, converter em casamento, o que eu faço para ir, quando eu for no cartório, como que eu registro essa união estável. Além dos casos práticos, né? Sim. Madrasta que tem filho, vai lá e orientação especialista, né? Que a gente dá as nossas orientações especialistas em cada estão caso. Durante todo o MPM. Você vai ver lá, são os casos reais. A gente bota atenção, se é numa união estável, a gente bota orientação especialista para você. E você, tá? Com certeza, o seu caso tá lá.
porque a gente separou por tipos de madrasta. Madrasta que tem filho, madrasta que não tem filho, madrasta que tem bem, madrasta que não tem patrimônio. Então, está tudo ali, gente. Tudo, todo o nosso conhecimento, sabe? Preparado com muito carinho. Vocês vão perceber que tem muito carinho ali em cada aula, né? Que a gente não chama de aula, né? Mas acaba sendo um ensinamento muito grande de informações necessárias, tá, gente? Então, olha só. O melhor a gente separou pro final, tá? O que que é, gente? Quem garantir o MPM hoje vai ter acesso a um suporte jurídico exclusivo pelo Telegram. Como é que isso vai acontecer? Ali dentro da plataforma do MPM vai ter um link e a sua dúvida você vai clicar ali e vai falar com o nosso suporte jurídico, tá? Isso é um super diferencial, é só para as 40 primeiras madrastas que adquirirem hoje o MPM, tá, gente? E assim, é aquilo, né? Nossa consultoria é um valor muito acima, então a gente está trazendo muito mais conhecimento num valor, gente, que com certeza é o mínimo ali, tá? Para vocês. Além disso, tá? Porque não parou aí. O link para você que tá no YouTube, esse link já vai ser colocado agora, né? Nossa equipe vai disponibilizar agora o link para você adquirir o MPM, tá, gente? E quem está no Instagram, é só escrever aí no direct MPM. Você escreve aqui no Instagram MPM, você vai receber o seu link para adquirir o MPM. Gente, ainda tem mais, tá? Não paramos por aqui. Além do MPM, quem adquirir hoje o MPM ganha também um e-book, que é o MPM todo de forma escrita e tá lindo, gente, no formato, a gente tá apaixonado, no formato do celular. Então você tá ali no café, você tá na fila, você abre o seu MPM no celular e tem acesso a todas essas informações importantíssimas para você, para o seu futuro. É com gráficos, tá? Para você entender divisão de patrimônio, ó. Você vai entender tudo. Isso daqui, gente, é um brinde. Só para quem adquirir hoje é um brinde, tá? Quem adquirir hoje o MPM ganha o brinde do e-book, tá? E aí, daqui a uma semana ele fica disponível para vocês. E além disso, né, e aí depois ele fica disponível também na plataforma, mas com valor de venda. Então você ganha hoje o e-book, tá? E além disso, também deixamos de bônus para vocês o checklist da madrasta protegida, para você se organizar, é ali um organograma, tá? Você vai ver aonde você se encaixa, o que você tem que fazer, o que você não fez e precisa fazer. Então é algo bem prático, a gente se preocupa com você, com essa organização, você saber o que você tem que fazer. Quem adquirir o MPM vai ganhar automaticamente o checklist. Ele é um bônus que vem incluso no MPM, o nosso e-book é só para as 40 primeiras madrastas que adquirirem o MPM. Mas aí você pode estar se perguntando, e quanto que isso vai me custar? Né? Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui bem sincera, tá? Quanto que custa você não conhecer os seus direitos? Né? Quanto vai te custar em valores você não saber aí quanto você vai perder futuramente ou quanto você poderia ter ganhado a mais num patrimônio e você não ganhou? Porque simplesmente você não tinha conhecimento. Gente, a mulher, tá? Falando aqui pra mulher, a mulher quando ela tem conhecimento, ela consegue usufruir muito mais do seu patrimônio, da sua vida, de lazer, de tantas coisas. A mulher fica tão empoderada quando ela tem conhecimento, tá? E quanto custa você não ter o conhecimento básico que você precisa? Porque a realidade é que todos os casais, antes de formalizarem união estável, de namorar, enfim, precisavam saber qual é o que vai acontecer num caso de falecimento, num caso de divórcio, tá? E é isso que a gente está trazendo aqui hoje para vocês no MPM. Por quanto? Por apenas R$ 497 reais você vai adquirir o método de proteção para madrasta, ou 12 parcelas de R$ 40,80. Gente. Exatamente, gente.
Poderia valer muito mais, poderia ser 5 mil, 10 mil tranquilamente, porque a gente está falando de valores, tá? Quanto que vale, né, você perder um patrimônio lá na frente, uma casa, né, um bem que você poderia ter e por falta de conhecimento você não tem, você está perdendo ou você está deixando de aumentar o seu patrimônio. Gente, é um pequeno investimento que você faz aí no seu futuro, né? No futuro do seu patrimônio, esse patrimônio que você lutou tanto para conquistar, muitas vezes aí com o seu cônjuge, né? Mas muitas vezes sozinha também, existe um patrimônio particular, como fazer para resguardar? Então, gente, 497 é o mínimo, é um investimento muito pequeno, tá? E por isso que é só até hoje 497. Depois, esse valor vai passar para um valor atual dele, né? Para o valor normal dele, 997. Então, hoje, o MPM está 497, mas a partir de amanhã, provavelmente, já estará 997. Então, não esqueça, gente, o link está disponível. Nossa equipe está colocando aqui no chat no YouTube. E para você que quer receber o link no Instagram, escreve aqui MPM. Tá? Não recebi. Escreve de novo, MPM, você vai receber, porque a nossa equipe está toda aí de prontidão. Vai receber no direct. Todo mundo de prontidão aí para te atender. Você vai receber o link e nesse link você vai adquirir o MPM, tá? Lembrando, lá no gente, e-mail, e você vai receber o link da plataforma depois que você compra. Você recebe no seu e-mail o link para acessar. Já tá lá, né? Já tá lá disponível. Todos os vídeos, os 14 vídeos lá, estão lá disponíveis para você hoje mesmo já ingressar nesse conhecimento, tá, gente? É só você escolher, tem tudo disponível. Tipos de madrasta, você madrasta quer conhecer aí cada um dos seus interesses, tá? A gente viu que tem muita gente casada, então mulheres casadas que querem saber qual planejamento sucessório é melhor para você. Lá dentro você vai saber, é um conhecimento que muitos planejamentos sucessórios ali você não precisa de advogado, você pode fazer sozinha, tá? Então, esse produto que a gente separou aqui para vocês, o método de proteção para madrasta, é para você ter autonomia. Você, madrasta, que quer ter autonomia, quer proteger o seu patrimônio, quer aumentar o seu patrimônio, a sua herança lá na frente, é para você. E olha, você que adquirir o MPM, lembrando que as 4 primeiras só vão receber esse e-book maravilhoso que foi feito com muito carinho, tá lindo, você leva para qualquer lugar, porque ele tá no modelo do telefone. Olha, gente, ele tá no modelo de telefone, você pode acessar ele de qualquer lugar, tá? E a Gabi tá perguntando, já quero comprar, será que vai ter algo para o meu caso? Com certeza vai ter, porque em 500 atendimentos está tudo lá o que a gente deu para esses 500 atendimentos, existe um padrão ali que a gente colocou vai tudo ter a lá. orientação certa para você. E a questão do bônus, né, gente? Se não tiver ali, ou seja, se tiver um detalhezinho que você precisa saber, clica no link Telegram, tá? Suporte jurídico do nosso escritório vai atender você. Gente, por um preço, né, que nem se compara ao valor da nossa consultoria. É um bônus mesmo, é um presente para você que adquirir hoje. As 40 primeiras madrastas terão direito a esse suporte jurídico. Quem adquirir o MPM, automaticamente a nossa equipe vai entrar em contato pelo WhatsApp com você para ver se você conseguiu o acesso ao MPM, se tá tudo direitinho com o seu acesso, tá? Se você recebeu o documento, o e-book, as primeiras 40 madrastas aí que vão receber esse e-book, a nossa equipe vai te assessorar com todo esse acesso, tá? Lembrando que a gente está colocando aqui, a gente está se arriscando por você. Por quê? Dentro de 7 dias, se você não gostou, esse MPM, não me identifiquei com ele, não tem nada a ver comigo, então a gente devolve 100% do valor que você investiu,
tá? Por quê? Porque a gente tem certeza que esse produto é bom. A gente não tá fazendo um produto aleatório, a gente tá fazendo porque a gente conhece. E quem é cliente nosso sabe que a gente conhece exatamente o que a gente tá falando, porque é todo dia lidando com casos como todos esses que vocês estão colocando aqui nas duas lives, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Gente, se vocês têm alguma dúvida sobre o MPM, coloca aqui no chat que a gente vai responder, tá? As dúvidas mais comuns são daquelas pessoas, será que é pra mim? Gente, esse método, ele não é pra quem quer deixar a vida me levar e ver o que vai acontecer lá na frente, tá? Esse método é para mulheres decididas que não desejam colocar o seu direito na mão de alguém. Elas querem saber o que vai acontecer lá no futuro, tá? Para quê, gente? Para realizar um planejamento sucessório, para assegurar o seu direito, tá? Como a gente já falou, risco zero, porque a gente devolve o valor se você não se sentir satisfeito em relação ao que você vai assistir lá nos módulos, tá? Então, 100% do valor é garantido a você, lembrando que só nos 7 primeiros dias, tá? Então, a gente devolve até 7 dias o valor. Ah, mas eu não tenho tempo, gente, de assistir 14 aulas. Primeiro, que não é aula. Segundo, que é vitalício. Você vai ter acesso ao MPM de forma vitalícia. Onde você estiver, você está viajando, final do ano aí, você que vai passear, você vai ter tempo suficiente, pode ter certeza. Você está numa fila de banco, você está sentado esperando uma consulta médica, você vai abrir no seu celular, leva um fonezinho de ouvido, tá? Se você não quiser o fone de ouvido, a gente vai para os 40 primeiras madrastas vão receber esse e-book e automaticamente você vai poder ter acesso lendo, tá? Mas nada se compara ali as 14 aulas que a gente preparou, que na verdade não são aulas, são módulos, porque você vai ver que é surpreendente, você vai entender tudo que a gente está falando lá, porque a gente não está falando para advogado, a gente está falando para você, que é leiga, tá? Marisa, MPM eu quero, você escreveu aqui no YouTube. Tem um link, tá? Nossa equipe vai colocar de novo o link aí, você clica no link e pode adquirir, tá? E no Instagram, quem quer adquirir o MPM, é só escrever MPM e você vai receber lá no seu direct o link para adquirir o MPM, tá, gente? E com relação ao valor, tá? Tem gente que acha caro, né? Pode achar caro, mas pra gente, caro é perder uma casa, é perder uma metade de um apartamento, é perder um imóvel, né? É deixar de ganhar alguma coisa. Tanta diferença a gente já fez com planejamentos que podem até valer milhões. Tá, gente? E a gente facilita. Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, pode pagar com 2 cartões, pode fazer parcelado, PicPay, PayPal, tá, gente? Então, facilidades tem para vocês aqui. E aí, mulheres do Instagram, mulheres do YouTube, vocês têm 3 passos a tomar. A gente falou aqui uma pontinha, né? A doutora Priscila falou, a pontinha do iceberg. Vocês têm muito para adquirir de conhecimento e a gente preparou com muito carinho, tá? O MPM, você pode ter certeza que isso não existe. Pode procurar um advogado de madrasta, especialista na dor da madrasta, você não vai encontrar, tá? E aí você vai ter 3 caminhos a seguir. O primeiro caminho é você ignorar tudo que a gente falou aqui com você hoje, tá? Tudo que a gente falou de planejamento, todos os fatos reais que a gente trouxe aqui, e quem acompanha a gente no Instagram sabe, porque a gente faz a consultoria, a gente conta pra vocês o BO que estava sendo aquela situação. Então vocês podem ignorar completamente o que a gente falou, seguir a vida de vocês com as incertezas, sem saber o que vai acontecer do patrimônio, sem tomar nenhuma atitude, tá? Essa é uma opção. A segunda é vocês buscarem por vocês mesmos. Vão no Google, bota lá vídeo no YouTube. Agora, o que eu posso te garantir tem muita gente falando abobrinha por aí, tá? Isso daqui é fruto de muito estudo. Tudo que tá no nosso MPM foi baseado em conhecimento prático, tá? Que é o mais importante, conhecimento legal, doutrinário e jurisprudencial. A gente está completamente atualizada em relação ao que está acontecendo nos tribunais, tá? Do Brasil. Então, a última alternativa e a melhor, com certeza a mais certeira para sua vida, mulher que quer
ter conhecimento, que quer tomar atitude e que não quer ficar a ver navios sem saber, vulnerável ao que a vida tem, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não é essa mulher. Eu tenho certeza que se você acompanha a gente aqui, é porque tem algo aí dentro de você, né, que desperta para conhecimento, que desperta para planejamento. E é exatamente com o MPM que você vai adquirir esse planejamento, tá? Então, espero que vocês tomem essa última atitude de adquirir um método de proteção para madrasta. Pode colocar aqui embaixo. Quem está no Instagram, o link está aqui disponível para você acessar. Só as 40 primeiras madrastas vão pagar o valor de R$ 497. O MPM vai subir para R$ 997, tá? Quem está no Instagram, é só colocar aqui MPM, que é Método de Proteção à Madrasta. Põe MPM, você vai receber o link. Não perca essa oportunidade. A Tayane está perguntando, no MPM tem falando sobre cláusulas para colocar no pacto antinupcial? Também abordamos esse assunto, tá, Tayane? Lembrando que tem um suporte jurídico que as primeiras 40 madrastas que adquirirem o MPM terão acesso a esse suporte jurídico, tá? A gente viu que tem muitas... diferente do suporte do WhatsApp. Todas terão o suporte do WhatsApp. Comprou o MPM... WhatsApp não, o Telegram. Não, do WhatsApp, comprou o MPM, a galera entra em contato lá no WhatsApp para ver se o acesso tá ok, sim. Tá? E também tem o link, gente. A galera que tem quase 2.000 mulheres lá no WhatsApp. A gente vai colocar o link nos grupos VIPs. A gente vai colocar o link lá também, tá? Então é isso, gente. Se você não teve a sua dúvida, né, do seu caso concreto esclarecida aqui hoje, né, com certeza ali dentro do MPM você vai conseguir uma orientação, tá? Seja ali pelo conteúdo ou seja ali pelo suporte jurídico. Que bom, ó, tô vendo aqui, ó, a Mitali, consegui comprar. Que você bom. Não vai se arrepender, você vai amar. Com certeza, gente. Foi tudo elaborado com muito carinho para vocês, inclusive esse evento para apresentar o MPM. A gente espera muito que vocês tenham gostado, que as informações que a gente trouxe aqui sirvam para vocês, porque a gente sabe que isso faz diferença, né? Faz você se tornar uma mulher mais segura, ciente dos seus direitos. A gente agradece a presença de todos aqui. Foi um grande prazer pra gente estar aqui nessa noite apresentando o MPM de primeira mão, tá bom? Gente, uma boa noite, tudo de bom pra você. Tá, você mulher que tá aqui com a gente, com certeza você tá, porque existe aí, como eu já falei, algo dentro de você que grita por planejamento, né? Grita aí por tomar uma atitude, né? É algo aí, se você tá aqui com a gente é porque tem algo aí, né, dentro de você que fez você despertar para isso. Então não perca tempo, tá? E a gente vai falando sobre o MPM também no nosso Instagram. Quem não segue a gente, começa a seguir, porque a gente fala sobre isso diariamente. Tá, mas é uma super oportunidade mesmo que a gente trouxe com muito carinho, de verdade. Gabriela, eu tô vendo que você tá com uma dúvida aí, tá? Mas a gente precisa analisar algumas outras coisas para te esclarecer isso daí. E exatamente sobre regime de bens, que é uma coisa que a gente fala muito lá no MPM, tá? Adquira o MPM, lá você vai ter acesso a esse suporte, né? E a gente esqueceu até de falar, gente, esse valor de 497, né, que é muito abaixo ao valor da nossa consultoria, também é parcelado em 12 vezes. Sim, 12 de 40, eu falei, 12 de 40. 50. De R$50,80. Tá bom, gente? Então nos despedimos, vamos ficar por aqui. Agradecemos muito a presença de todos, tá? Foi um grande prazer. Um beijão, Obrigada gente. Quem esteve aqui pelo Instagram também. Vai lá e adquira o MPM, vai ser maravilhoso.